Bom dia. Chegamos hoje no último sermão da série que nós estamos vendo aqui, que é a série sobre a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu aos cristãos de Tessalônica. E o tema da série que estamos vendo é justamente essa aí, fé, esperança e amor, que inclusive o apóstolo Paulo, ele fala dessas três palavras no primeiro capítulo de 1 aos Tessalonicenses. Foram várias semanas falando a respeito dessa carta, e hoje então eu estarei falando sobre o finalzinho da carta, tá? Eu quero começar então fazendo uma recapitulação de tudo o que falamos aqui, de uma forma resumida, obviamente, mas é importante fazer essa recapitulação para que o texto de hoje faça sentido e para que aquelas pessoas que não estiveram presentes durante a série tenham noção do que nós estamos falando aqui. Então, a recapitulação é a seguinte: na segunda viagem missionária, Atos capítulo 16 nos mostra isso. O apóstolo Paulo ele sai para fazer a segunda viagem missionária. Ele tinha um chamado específico para ele ir para o continente do Oriente, para a Ásia. Só que diz a Bíblia que o Espírito de Jesus não permitiu. Antes ele teve um chamado específico para uma outra parte, o continente europeu. E Paulo obedece o Espírito de Jesus. Paulo obedece a Deus. Paulo não vai para a Ásia como ele queria, ele vai para a Europa. Primeiro lugar que ele entra na Europa, cidade de Filipos. Não foi bem tratado ali. Ali ele foi assentado, ali ele foi preso. Ele sai de Filipos e Atos capítulo 17, como está aqui no slide, nos mostra a passagem dele por essa cidade, a cidade de Tessalônica. Tessalônica era a capital da Macedônia. A Macedônia ficava na parte norte da Grécia. Então a cidade de Tessalônica era uma cidade grega. E Paulo passa ali em Tessalônica e diz, Atos capítulo 17, que 3 semanas ele falou de Jesus ali. E ele planta essa igreja de Tessalônica. Atos capítulo 17, versículos de 1 a 9. E diz lá a Bíblia que Paulo, ele pregou o evangelho, ele falou de Jesus ali, muitas pessoas foram convertidas a Cristo, elas conheceram o evangelho. Por conta disso, muitos judeus invejosos começaram a perseguir os cristãos, começaram a perseguir o apóstolo Paulo. O que aconteceu? Eles acharam melhor tirarem o apóstolo Paulo de lá. Paulo estava com alguns auxiliares, que é Silas e Timóteo, companheiros dele. E por conta dessa perseguição, ele sai de lá, de Tessalônica, e ele vai para uma outra cidade chamada Bereia. Atos capítulo 17, versículo 10. O que acontece ali em Bereia? Paulo fala de Jesus, como de costume, né? E aqueles judeus lá de Tessalônica, quando tem notícias que Paulo está lá em Bereia falando de Jesus, e muitas pessoas estavam sendo convertidas lá também, aqueles cristãos invejosos, eles saem de Tessalônica e vai lá para Bereia, para perseguir também o apóstolo Paulo. E diz lá o texto que Paulo sai de Bereia, ele vai para os lados do litoral, para uma parte lá que tinha mar, e Silas e Timóteo continuam em Bereia. Paulo vai para o litoral, mas os dois companheiros dele, Silas e Timóteo, continuam lá em Bereia. E de Bereia, o apóstolo Paulo, nos diz a Bíblia, em Atos capítulo 17, versículo 15, que Paulo vai para Atenas. E de Atenas, o apóstolo Paulo foi para Corinto. Corinto já era a província da região da Acaia. Ou seja, se Tessalônica ficava lá na parte norte, Corinto ficava na parte de baixo, na parte sul da Grécia. E enquanto o apóstolo Paulo ele estava em Atenas, Atos capítulo 17, versículo 16 nos informa que Paulo estava em Atenas, e lá em Atenas ele estava aguardando, acredito eu, de uma forma ansiosa, a chegada dos dois companheiros dele, Silas e Timóteo, que tinha ficado lá em Bereia. Então Paulo está aguardando Silas e Timóteo de forma ansiosa
para reencontrar ele com notícias vindos da Macedônia, de Tessalônica, de Bereia. E pelo que Paulo escreve na carta que nós estamos estudando, em 1 aos Tessalonicenses, lá no capítulo 3, versículos 1 e 2, pelo que Paulo escreve ali, entende-se que aconteceu o quê? Que Timóteo, então, ele sai lá de Bereia, onde ele tinha ficado com Silas, e ele encontra o apóstolo Paulo em Atenas. E é importante lembrar que como Paulo teve que sair às pressas lá de Tessalônica, quando ele passou lá e fundou a igreja de Tessalônica, é importante lembrar que, como ele teve que sair às pressas dali, Paulo, ele estava profundamente preocupado. Ele estava preocupadíssimo com aqueles recém-convertidos lá da igreja de Tessalônica. Porque pense bem, Paulo pregou o evangelho ali, aquelas pessoas da igreja de Tessalônica conheceram a Jesus e Paulo teve que sair rápido por causa da perseguição dos judeus. Imaginem vocês quantas dúvidas saltavam na mente e no coração daqueles cristãos de Tessalônica. Todo novo na fé, ele tem muitas dúvidas. Ele quer saber a respeito dos conteúdos cristãos. E com os cristãos de Tessalônica não foi diferente. Paulo teve que sair rápido de lá. E aqueles cristãos tinham muitas dúvidas. Por conta disso, o apóstolo Paulo, que era um líder, um pai amoroso para eles, está preocupado com aqueles filhos na fé que tinham ficado ali, na cidade de Tessalônica. E Paulo estava tão preocupado com aqueles cristãos, e Paulo os amava tanto, que Paulo escreve falando assim para eles, no capítulo 2, versículo 18. Paulo escreve falando que 2 vezes, muito provavelmente uma quando ele estava em Bereia, outra quando ele estava em Atenas, essas 2 vezes, o apóstolo Paulo mesmo diz que ele fez planos de voltar lá para Tessalônica, para ver aqueles novos na fé. Paulo fez planos 2 vezes, mas por algum motivo não registrado nas escrituras, a Bíblia nos diz que Satanás fez o quê? Barrou o caminho de Paulo. Paulo não conseguiu voltar lá em Tessalônica para rever aqueles cristãos novos. E enquanto isso, então, gente, a preocupação de Paulo, aqueles cristãos de Tessalônica, continuava. Imagine você, ama tanto o seu filho, eu acredito que o Lucas está passando por isso, e o seu filho está longe de você. E você está com saudade daquele seu filho, e você está preocupado com aquele seu filho, e você quer rever esse seu filho. Só que Paulo não tinha um filho, Paulo tinha vários. Ele estava preocupado com esses cristãos. Finalmente, então, o capítulo 3 de 1 aos Tessalonicenses, versículos 1 e 2, nós vemos ali, pelo que Paulo escreveu, quando Paulo ele não pôde suportar mais o cuidado que ele tinha por aqueles cristãos de Tessalônica, ele nos informa, aparece um termo ali no plural, que ele decidiu ficar sozinhos. Muito provavelmente ele e Silas, eles decidiram ficar sozinhos em Atenas, já que ele não podia ir para Tessalônica, porque Satanás tinha barrado o caminho dele. O que ele fez então? 1 aos Tessalonicenses 3:2 nos informa que ele envia lá para Tessalônica Timóteo. Se Paulo não consegue ir lá, se Paulo não consegue furar o bloqueio de Satanás, Timóteo consegue. O que Paulo faz? Envia Timóteo lá para Tessalônica para ver como esses cristãos novos de Tessalônica estavam. E Timóteo vai. E Timóteo vai para lá, para Tessalônica, com qual objetivo? O versículo 2 nos informa. Ele foi para lá para fortalecer os tessalonicenses e para encorajar os cristãos de Tessalônica, para ver como eles estavam. E como eu já disse, depois de Atenas, conforme Atos, capítulo 18, versículo 1, depois de Atenas, o apóstolo Paulo foi para Corinto, e quando Paulo estava lá em Corinto, Atos 18:5 nos informa que Silas e Timóteo, então, eles desceram, eles voltaram lá da Macedônia, de Tessalônica, de Bereia, e aqui eu imagino o alívio que o apóstolo Paulo teve quando Timóteo voltou de Tessalônica. Imaginem vocês, a igreja de Tessalônica estava sendo perseguida pelos judeus.
Então, quando Paulo mandou Timóteo lá, olha o risco que Timóteo corria. Poderia muito bem não voltar. E se matassem Timóteo lá? Mas quando Timóteo reencontra Paulo em Corinto, eu fico imaginando o alívio do apóstolo Paulo. E ao mesmo tempo, a apreensão. Qual seria as notícias que Timóteo trazia para o apóstolo Paulo a respeito dos cristãos de Tessalônica? Como os cristãos estavam? Então vejam vocês que o apóstolo Paulo reencontra o seu auxiliar e filho na fé, Timóteo, em Corinto. E como eu disse, quando ele reencontrou Timóteo ali, quais seriam as notícias? E mais, Timóteo, ele volta, ele regressa lá da igreja de Tessalônica com um relatório, com muitas notícias daquela igreja. E quais seriam, gente? Essas notícias que Timóteo trouxe para o apóstolo Paulo? Será que os cristãos de Tessalônica, eles estavam bem? Será que aqueles cristãos que estavam sendo tão duramente perseguidos, será que eles estavam e continuavam ainda firmes na fé em Jesus, mesmo nos meios das dificuldades? Gente, então quando Paulo tem notícias trazidas por Timóteo de como estavam os cristãos de Tessalônica, o que Paulo faz? Paulo escreve a carta que nós estamos estudando. Ele escreve a primeira carta aos cristãos de Tessalônica. Tem 5 capítulos. O conteúdo que nós temos na Bíblia, de 1 aos Tessalonicenses, o pano de fundo é exatamente esse. Quando Paulo tem notícias trazidas por Timóteo, daqueles cristãos de Tessalônica, Paulo escreve então, de Corinto, a primeira carta. Então a ordem dos locais é essa. Paulo saiu para a segunda viagem missionária, ele passou em Filipos. Depois de Filipos, ele vai para Tessalônica, ele funda essa igreja lá. Depois de Tessalônica, ele vai para Bereia. De Bereia, ele vai para Atenas. E de Atenas, ele chega em Corinto. E em Corinto, ele reencontra Timóteo, tem notícias e escreve essa carta, de 1 aos Tessalonicenses. E pelo que Paulo escreveu nessa carta que nós estamos estudando, com 5 capítulos, nós vemos que as notícias, que aquele relatório que Timóteo trouxe para ele, era um relatório que tinha boas notícias. Olha só que legal. Então Timóteo voltou de Tessalônica com um relatório que tinha pontos positivos, referente àqueles cristãos de Tessalônica. O relatório que Timóteo trouxe da igreja lá de Tessalônica foi tão animador para o coração do papai Paulo, para aqueles cristãos de Tessalônica, que o coração de Paulo se enche de alegria pelo que ele escreve em algumas partes dessa carta. E quando então Timóteo deu notícias para Paulo, que aqueles cristãos de Tessalônica continuavam, mesmo no meio das dificuldades, eles continuavam firmes na fé em Jesus, mesmo nas lutas. Quando Paulo tem notícias disso, Paulo escreve assim no capítulo 3, versículo 8: porque agora vivemos, se é que vocês estão firmados no Senhor. Paulo tem notícias que eles estavam firmes. Paulo fala assim: agora eu tenho vida. Em outras palavras, minha vida continua fazendo sentido, uma vez que eu tenho informações a respeito de vocês, Tessalonicenses, que vocês continuam firmes na fé. No versículo anterior a esse, no versículo 7 do capítulo 3, Paulo chega a escrever assim: nós fomos consolados acerca de vocês, Tessalonicenses, pela fé, apesar de todas as nossas privações e tribulações. Paulo está falando assim: gente, eu estou aqui em Corinto, escrevendo essa carta para vocês, e aqui em Corinto, eu estou tendo muitas privações e tribulações. Leia Atos 18, quando Paulo chega em Corinto, veja lá o que acontece com ele, as dificuldades que ele tem justamente com os judeus. E ali em Corinto, Paulo está passando privações e tribulações. No versículo 7 aqui, Paulo está falando: Tessalonicenses, eu estou aqui em Corinto, eu estou passando privações e tribulações, eu estou passando por dificuldades, mas mesmo por isso, quando eu fiquei sabendo por Timóteo que vocês continuam firmes aí na Macedônia, mesmo no meio dessas minhas dificuldades aqui em Corinto, eu estou sendo consolado acerca de vocês.
Gente, o que nós aprendemos aqui? Que vida cristã não é pisar tapetes aveludados. Você pode estar no centro da vontade de Deus, escuta isso aqui, hein? Sabe por que eu estou mencionando isso aqui? Porque não é isso que a gente escuta por aí, não é isso que a gente escuta na televisão. Eu quero dizer e deixar claro aqui para você que você pode estar firme com Jesus, você pode estar no centro da vontade de Deus e ainda assim enfrentar tribulações, dificuldades. A Bíblia nos ensina isso. Jesus sempre nos alertou para isso. É isso que aconteceu com o apóstolo Paulo, é isso que aconteceu com Silas, com Timóteo, é isso que está acontecendo com aqueles cristãos de Tessalônica. Eles tinham conhecido a Jesus, eles estavam firmes na fé pura em Jesus. E sabe o que estava acontecendo com eles? Estavam passando por tribulações, estavam passando por dificuldades. E uma outra boa notícia que Timóteo trouxe para Paulo, nós vemos a forma como Paulo começa a carta, no capítulo 1. Versículo 1, ele dá lá a saudação, falando quem escreve a carta. Aí dos versículos 2 ao 10, se você observar na sua Bíblia do capítulo 1, 1 aos Tessalonicenses 1, o que Paulo faz do versículo 2 ao 10? Paulo elogia os Tessalonicenses. Paulo vai falar no versículo 3 da operosidade da fé deles, ou seja, a fé que eles tinham realmente era uma fé que operava, não era uma fé simplesmente da boca para fora, mas era uma vida que aqueles cristãos de Tessalônica viviam, era uma fé que operava. Aí Paulo vai falar também da abnegação, do amor deles. O que isso significa? Que eles trabalhavam tanto em prol do Evangelho, eles trabalhavam tanto, e com esse trabalho deles, eles mostravam o amor que eles tinham por Jesus. Gente, nós evidenciamos o nosso amor por Jesus por aquilo que fazemos para Ele. Como que está a sua vida hoje, nessa manhã? Será que você é simplesmente que vem aqui todos os domingos? Nós temos esse momento aqui de culto. Acaba aqui, você vai para sua casa, passa a sua semana, parece que nem é cristão. Você não tem prazer de falar de Jesus para ninguém. Você não quer viver o Evangelho no meio da semana e acha que vida cristã são esses poucos minutos que nós nos encontramos aqui. Não é isso, gente. O Evangelho ainda não caiu no seu coração. Talvez você é um simpatizante do cristianismo, você gosta de andar com a Bíblia, mas o Evangelho ainda não fez sentido para você. Você não quer viver o Evangelho lá no seu trabalho, no seu lazer. O que Paulo está escrevendo no primeiro capítulo de 1 aos Tessalonicenses é que Paulo está falando que os Tessalonicenses evidenciavam que realmente eram convertidos e que conheceram o verdadeiro Evangelho, porque eles tinham uma fé que operava. Eles tinham um amor tão grande por Jesus que eles trabalhavam de uma forma exaustiva, tanto que no capítulo 1, versículo 8, sabe o que Paulo escreveu para eles? Que deles a palavra de Jesus repercutiu por toda aquela região. Eles não guardavam o Evangelho para eles. Os Tessalonicenses tinham um tipo de pensamento assim: se o Evangelho fez sentido para a minha vida, e se realmente eu tive um encontro com Jesus que impactou e mudou a minha vida, eu preciso falar desse Jesus para as pessoas. Se você diz que teve um encontro real, impactador com Jesus, mas você não tem prazer de falar desse Jesus para ninguém, questiona a sua conversão. É sério isso. Questiona a sua conversão. Por que eu estou falando isso? Porque quando eu olho para os evangelhos e eu vejo cada pessoa que teve um encontro real e impactador com Jesus, não conseguiu ficar quieto. Olha para João capítulo 4, a vida da mulher samaritana. Ela vai para o poço tirar água num horário que nenhuma mulher ia. Ela tem uma vida moral baixa, não quer contato com ninguém, por isso que ela vai num horário que as outras mulheres não tinham costume de ir. E quando Jesus, de uma forma intencional, passa por lá e conversa com a mulher samaritana, mudando a vida dela, a Bíblia nos informa, no finalzinho lá do relato,
que ela volta para a cidade dela e ela fala assim: vinde comigo e vede, um homem que me disse tudo quanto tenho feito, será este porventura o Cristo? Gente, ela volta para a cidade pregando o evangelho, ela não consegue ficar quieta. Sabe por quê? Ela teve um encontro real e sincero com Jesus que mudou a vida dela. Ela não conseguia ficar quieta. Aquela mulher que no começo do relato foi num horário que ninguém ia tirar água, que não queria contato com ninguém, depois do encontro com Jesus, ela volta para a cidade e quer falar de Jesus para as pessoas. É isso que acontecia com os cristãos de Tessalônica. Deles tinham repercutido toda a palavra de Jesus para aquela região deles. E Paulo vai falar também da firmeza, da esperança que eles tinham no Senhor Jesus. Por isso o tema então de fé, esperança e amor. Era uma fé que operava, era um amor que trabalhava de forma abnegada, de forma exaustiva por Jesus, e eles tinham uma firme esperança em Jesus. No versículo 4 do capítulo 1, Paulo fala que reconhecia a eleição deles, ou seja, eles viviam de uma forma que mostravam que realmente pertenciam a Jesus. Versículo 7, Paulo chega a dizer que eles tinham se tornado modelos para todos os crentes da Macedônia e da Acaia. Quando Paulo fala Macedônia e Acaia, Macedônia era justamente o local que ficava a cidade de Tessalônica. Paulo fala assim: vocês estão se tornando modelos, olha que bonito, para todos os cristãos da Macedônia, parte norte da Grécia, e da Acaia, parte sul da Grécia. Isso é o que o Evangelho faz na vida daqueles que conhecem a Jesus. Então olha só, para prosseguir aqui. Naquele relatório que Timóteo trouxe para Paulo, a respeito dos cristãos de Tessalônica, só tinha essas boas notícias? Não, gente. Não era só boa notícia que tinha daqueles cristãos, ou seja, daquelas igrejas. Em meio a essas boas notícias que predominavam no relatório que Timóteo havia trazido para Paulo, daqueles cristãos de Tessalônica, havia também más notícias. Como por exemplo, quando você lê o capítulo 2, versículos 1 a 10, Paulo, ele foi informado que havia ali na igreja de Tessalônica alguns adversários traiçoeiros, cheios de preconceito e ódio, que estavam fazendo insinuações. Ou seja, esses adversários estavam fazendo o quê? Eles estavam depreciando o caráter e o ministério do apóstolo Paulo. Quando você lê o capítulo 2, o que Paulo está fazendo? Ele está se defendendo. Porque esses inimigos de Paulo tinham se infiltrado na igreja de Tessalônica e estavam falando mal do apóstolo Paulo. Como por exemplo, como Paulo passou lá em Tessalônica e teve que sair às pressas, esses inimigos estavam falando assim para aqueles cristãos de Tessalônica: não dá ouvido para esse Paulo não. Vai saber quais são as motivações dele ter passado aqui, falado desse tal de Jesus e ter saído tão depressa. Por que ele fez isso? Se esse tal de Paulo fosse realmente um líder que se preocupasse com vocês, ele não sairia desse jeito. Por que ele sumiu? Fica 3 semanas aqui, ensina a palavra de Deus e some. Tinha gente acusando o apóstolo Paulo com problemas de justiça, com problemas com a justiça, dizendo que Paulo tinha até crimes. Então quando Paulo escreve o capítulo 2, ele está se defendendo, falando assim para os tessalonicenses: meus filhos na fé, eu amo vocês, eu me preocupo sim com vocês, diferentemente do que esses líderes, diferentemente do que esses meus inimigos estão falando a meu respeito, eu me preocupo com vocês. Eu tentei voltar aí 2 vezes, eu só não fui porque Satanás barrou o caminho. Eu amo vocês como um pai e uma mãe ama seus filhos. É o que ele vai falar no capítulo 2. Outra má notícias, outro ponto referente às más notícias que Timóteo trouxe de lá, era essa daqui, ó. Alguns membros lá da igreja de Tessalônica haviam morrido, e a dúvida daqueles cristãos novos de Tessalônica era mais ou menos isso aqui, ó.
será que eles, aqueles cristãos, aqueles membros lá da igreja que haviam morrido, será que esses que haviam morrido iriam participar da glória da volta de Jesus? Na segunda vinda de Jesus, será que esses nossos parentes, membros da nossa igreja que já morreram, será que na segunda vinda de Jesus, esses que já morreram, irão participar? Será que eles ficarão em alguma desvantagem quando Jesus voltar pela segunda vez? É o que ele vai falar do capítulo 4, versículos 13 ao 18. Além do mais, se essa volta de Jesus, porque Paulo tinha falado a respeito da volta de Jesus, então eles pensavam assim, se essa volta de Jesus estava prestes a acontecer, por que continuar trabalhando? Por que continuar no trabalho se Jesus já vai voltar? Eu lembro que no começo da nossa conversão, assim que a gente conheceu a Jesus, eu acreditava tanto que Jesus ia voltar tão já, que nós, eu, meu irmão Anderson, a gente queria parar até de estudar. A gente pensava assim, nossa, se Jesus vai voltar tão já, que sentido tem continuar o estudo? Era exatamente esse tipo de pensamento errado que os cristãos de Tessalônica estavam tendo. Por isso que Paulo escreve no capítulo 4, versículo 11, falando assim, não gente, cuidem do que é de vocês, trabalhem com as próprias mãos. Ali na igreja de Tessalônica tinha um pessoal parando até de trabalhar, porque eles pensavam nessa volta tão iminente a respeito de Jesus. Nós precisamos sim ter uma vida hoje aqui, ciente que Jesus vai voltar tão já. Por isso devemos estar preparados. Mas nós não podemos deixar as nossas responsabilidades de lado. Temos que continuar trabalhando, temos que continuar administrando a nossa vida. É o que Paulo vai escrever no capítulo 4, versículo 11. Então olha só, o apóstolo Paulo, ele estava cheio de profunda preocupação, ele tinha afeto sincero para com aquela igreja tão nova na fé. E o que Paulo faz então? Paulo escreve primeiro aos Tessalonicenses. E Paulo escreve essa carta, um resumão rápido aqui para a gente entrar no nosso texto. Ele escreve essa carta com um certo propósito. E qual o propósito de Paulo em escrever primeiro aos Tessalonicenses? Capítulo 1 e 2, Paulo lembra, como eu já falei, um item ligado às ações de graça, que ele começa a carta falando àqueles cristãos, e a maneira que o evangelho tinha chegado até eles, que foi como uma obra genuína de Deus, e não como um produto de engano humano, como os adversários de Paulo estavam falando. Aí Paulo elogia eles no capítulo 1, e no capítulo 2, então, Paulo se defende. Depois, no capítulo 3, o que Paulo faz nessa carta? Ele informa, se você ler a sua Bíblia, no capítulo 3, você vai ver o apóstolo Paulo informando da alegria que ele sentiu com aquele relatório que Timóteo trouxe para ele, sobre o contínuo progresso espiritual que os tessalonicenses estavam tendo, mesmo em meio às perseguições. Esse é o resumo do capítulo 3. Depois, no capítulo 4, Paulo, ele vai exortar os cristãos de Tessalônica, como é que eles deveriam se portar, vivendo vidas santificadas. É o texto que Paulo vai tocar lá sobre a sexualidade, porque eles eram gregos, e os gregos tinham uma vida devassa no contexto da sexualidade, e Paulo sabe que por conta das perseguições que eles estavam tendo, muitos ali poderiam voltar à velha vida. E Paulo vai falar justamente disso aí, de vidas santificadas, no contexto de todas as classes e em todos os momentos. Depois, no finalzinho do capítulo 4, do versículo 13, que foi aquele texto que eu falei, até o capítulo 5, versículo 11, que foi o texto que o Landão falou a semana passada, o que Paulo faz aí nesse trecho da carta? Paulo, ele vai instruir aqueles novos na fé de Tessalônica sobre como Cristo há de voltar, agindo de forma imparcial para com todos os crentes, a fim de que os sobreviventes não tenham vantagem sobre aqueles que já dormiram, ou seja, sobre aqueles que já morreram, e repentinamente, na volta de Jesus, vai tomar todos de surpresa. É o que ele vai tratar nos 11 primeiros versículos do capítulo 5. E no final da carta, do versículo 12 ao 28, o que Paulo faz? Nesse resumo geral do propósito
pelo qual ele escreveu essa carta. Paulo, ele exorta aqueles cristãos de Tessalônica sobre variados deveres. E Paulo vai enfatizar ali para eles, no finalzinho da carta, dos versículos 12 ao 28, como cultivar relacionamentos saudáveis na igreja. Então, o texto de hoje é o capítulo 5, versículos 23 ao 28, finalizando a carta, é o que eu estarei falando. E nessa seção da carta, nesse finalzinho aí, do versículo 23 ao 28, é o texto de hoje, Paulo fala como cultivar relacionamentos saudáveis na igreja. Então, olha só, Paulo, ele conclui a carta tratando de alguns aspectos práticos. Veja bem, ele vai finalizar a carta tratando de alguns aspectos práticos acerca da comunhão na família daqueles que conheceram a Jesus. E Paulo fala desses aspectos práticos dos versículos 12 até o versículo 28. O pastor Fabiano já falou dos versículos 12 até o versículo 22. Então estarei aqui finalizando dos versículos 23 até o versículo 28, finalzinho da carta. Então, nesse trecho aqui que Paulo fala como cultivar relacionamentos saudáveis na igreja, ele vai falar desses aspectos práticos. E aqui ele vai falar de 4 perspectivas. Olha só, do versículo 12 ao 13, Paulo fala sobre a relação dos cristãos com a liderança da igreja. Versículo 12 e 13. Depois, dos versículos 14 e 15, o apóstolo Paulo vai falar a respeito da relação dos cristãos entre si. A terceira perspectiva vai do versículo 16 até o versículo 22. E Paulo vai falar do quê? Ele vai falar da relação dos cristãos com Deus. Até aqui o pastor Fabiano falou, dos versículos 12 até o versículo 22. E a quarta perspectiva que Paulo vai abordar aqui sobre esses aspectos práticos que os cristãos de Tessalônica deveriam ter para cultivar relacionamentos saudáveis na igreja é dos versículos 23 ao 28. Quarta perspectiva, versículos 3 ao versículo 28. E nessa quarta perspectiva, o apóstolo Paulo vai falar da relação da liderança daquela igreja com os cristãos. Paulo vai falar da relação dele, que era um líder daquela igreja, para com aqueles cristãos de Tessalônica. Entrando no nosso texto, aí Paulo fala assim para eles então, no versículo 23, olha só. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Olha só então, aqui ele está abordando essa relação dele, que era um líder, para com a igreja. Olha o que um líder nato, que ama realmente os cristãos, está fazendo. Ele está expressando um desejo que ele tinha por aqueles cristãos. E ele fala assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só, vejam vocês o pedido de Paulo em favor daqueles novos na fé. O pedido de Paulo por eles é simplesmente por santidade. E a ideia do pedido que Paulo está fazendo aqui para com aqueles cristãos de Tessalônica é mais ou menos isso aqui, ó: que o Deus da paz vos santifique, ou seja, que o Deus da paz lhes separe da vida de pecado e opere em vocês o desejo de consagrar-se mais e mais a Ele. A ideia da palavra santificar é separar. Esse é o desejo de Paulo. E vejam vocês que interessante, que Paulo, ele não está pedindo por aqueles cristãos que estavam passando dificuldades extremas. Paulo não está pedindo por eles saúde. Paulo não pede prosperidade. Paulo não pede vitória sobre os seus inimigos, sobre aqueles judeus que estavam perseguindo ele. Paulo não pede nada disso. Paulo está simplesmente pedindo por santidade. Ou seja, que vocês tenham uma vida separada para ter um serviço consagrado a Deus. E aqui no versículo 23, Paulo expressa então
esse pedido de santificação para aqueles novos na fé, e está certo de que Deus iria fazer o quê? Responderia esse pedido de Paulo. É por isso que no versículo 24 ele fala assim: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Eu acho bonito que quando Paulo escreve esse versículo 24, o que nós vemos aqui? Nós vemos uma expressão de segurança. Os tessalonicenses, eles não precisavam sentir medo em meio àquelas perseguições dos judeus. Aquele contexto difícil e atribulado que eles estavam vivendo, não precisavam sentir medo. Porque, em outras palavras, o que Paulo está falando aqui é assim: meus filhos na fé, aquele que é Deus, aquele que havia chamado vocês para a salvação em Jesus, Deus, é o mesmo que vai completar essa obra desse chamado na vida de vocês. É mais ou menos aquilo que Paulo falou em Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Gente, é uma segurança tremenda que nós temos em Jesus. Em outras palavras, Paulo está dizendo que Deus completaria o que tinha começado a fazer, essa obra de salvação na vida daqueles tessalonicenses: santificação e preservação na fé. É uma segurança. Ninguém daqueles que foram chamados em Jesus, ninguém ficará pelo caminho, não se perderá. Deus vai preservá-lo até o final. É o que Paulo está falando aqui. E no versículo 25, Paulo pede oração para eles. É tão simples, gente. Porque Paulo fala assim: irmãos, orai por nós. Lembre-se que Paulo estava em Corinto, passando dificuldades ali também nas mãos dos judeus. E o que eu acho bonito aqui é o quê? É que Paulo, ele foi o maior teólogo. O apóstolo Paulo, ele foi o maior plantador de igrejas da história do cristianismo. Ele foi o maior evangelista. E o que eu acho bonito e me impressiona é que diante de todas essas características do apóstolo Paulo, diante de todo o conhecimento que Paulo possuía, todas essas características, todo o conhecimento de Paulo não fez dele um homem autossuficiente. Paulo está revelando o seu coração e falando assim: irmãos, orai por nós. Um precisa do outro. Igreja precisa do líder, líder precisa da igreja. A caminhada, gente, é uma comunhão. Deus não nos chamou para sermos uma ilha, vivermos isolados. Paulo está nos mostrando isso aqui. Irmãos, orai por nós. E no versículo 26, Paulo, ele estimula a comunhão fraternal ao mencionar o beijo, o ósculo santo. Paulo diz assim no versículo 26, saudai a todos os irmãos com o ósculo santo. Ósculo é beijo, beijo santo. Lembrando que quando Paulo escreveu isso aqui, no mundo antigo, o beijo era usado como uma forma de cumprimento. Era simples assim. E o ósculo santo ali, o beijo, aqui definia o quê? Quando Paulo escreve isso no final da carta, definia o propósito. Que o propósito do beijo era a comunhão fraternal. E no versículo 27, Paulo demonstra um cuidado para com todos aqueles novatos na fé ali. Paulo sabia das dificuldades que eles tinham. Paulo tinha acabado de escrever essa carta, e nessa conclusão, Paulo está falando assim, que todos ali deveriam ser igualmente instruídos, porque eles tinham dúvidas. Paulo sabe ali que tem adversários falando mal de Paulo ali, e Paulo fala assim no versículo 27, conjuro-vos, ou seja, eu suplico, eu dou essa ordenança para vocês, eu conjuro-vos pelo Senhor, que esta carta, esta epístola, seja lida a todos os irmãos. Paulo não queria que ninguém ficasse de fora. Tudo isso que ele escreveu, todo esse conteúdo que ele escreveu nos 5 capítulos, ele queria que toda a igreja fosse instruída. Por isso ele dá essa ordenança no versículo 27. E o último versículo, Paulo vai fazer o quê? Ele vai impetrar, ele vai pedir, ele vai suplicar, ele vai rogar a bênção de Deus na vida
dos Tessalonicenses. Por isso ele termina a carta falando assim: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Gente, é a graça de Jesus que nos sustenta todos os dias. O que é a graça? Favor imerecido. Conte na sua vida quantos favores imerecidos que Deus já fez hoje na sua vida, e você verá que são muitos. O ar que respiramos, a saúde, família, o fato de você ter acordado, poder ouvir, poder enxergar, poder ver sua família bem, enfim, gente, não tem como descrever. É a graça de Jesus que nos sustenta na caminhada. E partindo aqui para a conclusão da minha fala, e encerrando aqui a nossa série, é o seguinte, gente: nós podemos aprender muitas e muitas lições dessa carta de 1 aos Tessalonicenses. De todas as semanas que o Anderson, o Oséias, o Fabiano e eu, nós falamos aqui, nós podemos aprender muitas e muitas lições da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Mas para encerrar aqui, uma das lições que eu quero compartilhar com vocês, que eu vejo nessa carta, diante de tudo que foi falado aqui, é isso aqui. É que a vontade de Deus, ela não é incompatível com o sofrimento. Gravem isso aqui, gente. O que eu estou querendo dizer quando eu escrevo isso aqui? Eu estou querendo dizer é que você pode estar no centro da vontade de Deus e ainda assim enfrentar sofrimentos na sua vida. Você pode estar no centro da vontade de Deus, obedecendo o que Jesus pede para você, vivendo a palavra de Deus. Você pode estar no centro da vontade de Deus e ainda assim você pode sim passar por inúmeras dificuldades na sua vida. É isso que eu vejo na vida de Paulo. É isso que eu vejo na vida dos cristãos novos de Tessalônica. Eles tinham acabado de conhecer Jesus, estavam sendo perseguidos, estavam correndo o risco de morrer, porque lá tinha o culto ao imperador, e ai de quem não cultuasse o imperador, pagaria com a própria vida. Um cristão não cultuaria o imperador. Mas então é mais fácil ficar sem Jesus, eu não tenho tanta perseguição. Tem gente que pensa assim. Gente, nós podemos estar no centro da vontade de Deus e passar momentos difíceis. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui, gente, de estar no centro da vontade de Deus e ainda assim passar dificuldade, é uma grande tensão da vida cristã. E a Bíblia tem inúmeras passagens que nos mostram a respeito disso. Pessoas que foram fiéis a Deus, pessoas que viveram dando a vida pelo Evangelho, e mesmo assim sofreram. Inclusive os cristãos do primeiro século, muitos morreram. Leia lá os primeiros capítulos do livro de Atos. Como explicar isso? Como explicar o fato de você estar no centro da vontade de Deus e mesmo assim ainda enfrentar sofrimentos? Não é mais fácil nós pensarmos que a obediência ela deve ter resposta imediata? Nós temos aquela tendência de achar assim: não, se eu estou vivendo no centro da vontade de Deus, minha vida tem que estar boa. Não é assim, gente. A Bíblia nos mostra isso. Então como que nós podemos entender isso? Por que é que Deus permite ventos contrários na minha e na sua vida? Por que é que Deus permite momentos difíceis, tempestades na nossa caminhada, se nós estamos exatamente no centro da vontade dEle? Eu vou dar 2 exemplos. Por exemplo, Atos capítulo 13. Olha só, alguém que está no centro da vontade de Deus e ainda passa momentos difíceis. Por quê? Atos capítulo 13, quando Paulo vai sair para a primeira viagem missionária, diz lá Atos 13 que ele estava servindo a Deus com um grupo de pessoas na igreja de Antioquia da Síria. E o versículo 2 de Atos 13 fala assim, que o Espírito de Deus, o Espírito Santo falou assim para a igreja: separai-me agora Barnabé e a Saulo, que é Paulo, para a obra que os tenho chamado. Deus deu essa ordem. Sabe o que a liderança da igreja de Antioquia da Síria eles fizeram? Eles oraram, impuseram a mão sobre Paulo e Barnabé e mandaram para a obra missionária. Obedeceram a Deus. Quando Paulo vai para a obra missionária, ele chega numa cidade de Listra, e diz Atos 14, 19, que Paulo foi apedrejado
e ele foi arrastado para fora da cidade, dando-o por morto. A minha pergunta é essa: se Paulo estava exatamente no centro da vontade de Deus, por que quando Paulo chega em Listra ele quase morreu, sendo apedrejado? Estava no centro da vontade de Deus e passou por essa dificuldade. Um outro exemplo, Atos 16. Paulo queria evangelizar a Ásia. O Espírito de Jesus, você vai lá para a Europa. E Paulo obedece. Paulo não vai para a Ásia, Paulo vai para a Europa. Quando Paulo chega na Europa, cidade de Filipos, o que aconteceu com ele ali? Foi açoitado e foi preso. Pergunto, se Paulo estava no centro da vontade de Deus, obedecendo a ordem de Deus, por que ele foi açoitado e foi preso em Filipos? Gente, essa é uma grande tensão da caminhada na vida cristã, na caminhada da vida. São tensões que de repente eu e você não podemos entender hoje, mas Deus, Ele está no controle. Então uma pergunta que eu faço é essa: como podemos entender o fato de alguém estar no centro da vontade de Deus, cumprindo uma ordem de Deus e ainda assim enfrentar tempestades na vida? Essa então é uma grande tensão na caminhada da vida. Para encerrar minha fala aqui, eu quero terminar apresentando para vocês o homem que teve uma vida de obediência, um homem que sempre viveu exatamente no centro da vontade de Deus, um homem que viveu no centro da vontade do Pai. E sabe o que aconteceu com ele? Por mim e por você, ele enfrentou a maior das tempestades, que foi a cruz, que foi a cruz do Calvário, aquele modo tão cruel que Roma executava os criminosos. Ele, que teve uma vida perfeita, de obediência ao Pai, enfrentou essa maior das tempestades por mim e por você. E ali, nessa maior das tempestades, na cruz, Jesus, Ele experimentou a dor e o sofrimento de ser separado da comunhão íntima que Ele tinha com o próprio Pai. Quem sabe, gente? Eu não sei quais são as dificuldades que você está enfrentando hoje na sua vida. Talvez seja um problema no casamento, talvez seja um problema com os filhos, talvez seja um problema lá no seu serviço, talvez seja desemprego, um tipo de doença, eu não sei. Mas o fato é que você pode estar no centro da vontade de Deus e ainda assim enfrentar tempestades na vida. Isso aconteceu com o maior exemplo nosso, com o Deus encarnado, que é Jesus. Quem sabe a sua dificuldade está fazendo você perder seu ânimo, mas saiba você que na cruz, na maior das tempestades, Jesus não perdeu o ânimo, Jesus perdeu a própria vida. E é isso que nos dá ânimo, nos dá força para a gente continuar a caminhada. Sabe o que eu vi, gente? Eu aprendi na Bíblia, eu achei extremamente tremendo, que Jesus, todas as vezes que ele ora, sempre que ele ora, ele fala assim para Deus: Pai. Só tem uma vez que ele não chama Deus de Pai. Sabe aonde? Na cruz. Na cruz ele clamou: Deus meu, Deus meu. Ele não chama Pai. Sabe o que isso significa? Isso significa que na cruz, na maior das tempestades, Jesus perdeu o título de filho, para que fosse seu, para que fosse meu. Gente, é isso que nos dá ânimo para a gente continuar a caminhada. Você pode estar passando por dificuldades na vida, por inúmeras tempestades, mas saiba você que o nosso Jesus, o nosso perfeito Salvador, enfrentou a maior das tempestades por você. E é nele que você vai continuar e vai conseguir a caminhada até aquele dia. Abaixe sua cabeça. Eu não sei quais são as dificuldades que você está enfrentando hoje na sua vida, os desafios que você terá nessa semana que vem pela frente, mas eu quero que você saiba que a Bíblia nos informa que o próprio Jesus aprendeu pelo sofrimento, e Deus nos traz lições por meio do sofrimento. E eu quero dizer para você que se você está passando por uma dura luta, e essa sua luta está fazendo você depender de Jesus, você está no lugar mais alto e seguro. Bendita é essa luta.
Senhor, eu quero te agradecer, Pai, porque Tu és um Deus maravilhoso que nos conhece perfeitamente. O Senhor nos conhece melhor do que nós mesmos. Eu oro por cada um aqui presente, Pai, por cada família aqui presente, Senhor, por cada líder de família aqui. O Senhor conhece a luta que cada um está enfrentando. O Senhor sabe das nossas dificuldades, assim como o Senhor conhecia perfeitamente as dificuldades dos cristãos de Tessalônica. E eu peço que o Senhor, ó Pai, continue operando em nosso coração, nos dando força para essa caminhada. Eu quero te agradecer, Pai, pelo Teu Filho, e de saber que o que Ele passou ali na cruz, a maior tempestade, eu quero te agradecer porque a nossa vida faz sentido, ela tem sentido, porque nós temos Ele, Jesus. Nos fortaleça, Pai, e que essas lutas que nós estamos enfrentando faça com que possamos ficar mais e mais firmes com o Senhor. Que o Senhor mostre para a gente o quanto somos dependentes do Senhor. E uma das formas para o Senhor mostrar isso é enviando as lutas nas nossas vidas. Eu quero te agradecer, Senhor. Nos dê uma ótima semana, Pai. E nos ajuda, ó Deus, a falar do Teu amor para aqueles que não conhecem. Use a nossa vida por onde o Senhor nos levar, ó Deus. Eu te peço, Senhor. E nos ajuda constantemente, todos os dias, olharmos para o Senhor Jesus. Porque é nele, e somente nele, que nós encontramos a plena satisfação para o nosso coração, mesmo no meio das tribulações. Eu te agradeço, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que todos tenham uma ótima semana, que Deus os abençoe.